O tema nem vale a pena repeti-lo, porque é igual para todos. E eu também sei que vou quase, em parte, repetir o que o Zé Augusto esteve aqui a fazer. Porque só não escolhemos as mesmas questões do Livro dos Espíritos. Mas também vou andar, essencialmente, à volta do Livro dos Espíritos. Porque só a reencarnação ou as vidas sucessivas prova plenamente a grandeza divina. Se a vida humana fosse considerada apenas uma vida do berço ao túmulo, e a vida humana, no fundo, é eterna, porque desde o momento da criação o Espírito é eterno, chegaríamos à óbvia conclusão que Deus era tão falível como qualquer ser humano. Depois tem um pequeno esclarecimento que é importante que nós tenhamos consciência. Qual é o dever de todo o Espírito? Esclarecer os que procuram de boa fé, mas é inútil discutir com antagonistas de má fé ou ideia preconcebida. Porque realmente Deus disse-nos: divulgai e pregai, mas não nos mandou parar ou ficar para trás. Portanto, temos sempre que fazer o nosso caminho. Também é importante considerar, antes como preâmbulos, que a doutrina espírita, como consoladora, sob a inspiração de Jesus, traz alegria por fora, mas diz-nos que não nos devemos esquecer de conservar o Evangelho por dentro, porque será o Evangelho o nosso guião. Então, recomeçando e entrando mesmo no tema, sem a reencarnação é realmente muito difícil entender a grandeza divina, porque não se compreendem as diferenças existentes no seio da sociedade. O José Augusto referiu algumas há bocadinho. Por exemplo, a existência de excessivamente pobres e excessivamente ricos, a existência de pessoas obtusas e outras inteligentes, a existência de pessoas doentes e outras saudáveis, e todas convivendo ombro a ombro em situações muito existenciais, por vezes muito discrepantes entre si. Mas tudo isso tem uma razão de ser, porque a vida não é feita ao acaso. A vida é causal e não casual. E é causal porque tudo obedece, para além do livre-arbítrio, obedece à necessidade de nós termos que obedecer a uma lei de causa e efeito. O que rege as nossas existências, ensina o Espiritismo, não é o acaso, mas o livre-arbítrio. Uma conquista do ser humano que desenvolve com a evolução da alma. O livre-arbítrio exercita-se, no entanto, de modo diferente quando estamos na erraticidade e quando estamos no plano físico. E este assunto, Kardec elucida-o de forma absolutamente completa na questão número 872 do Livro dos Espíritos, que eu transcrevi só em parte, porque é extremamente longa. E então eu excedi muito o tempo que estava previsto. Portanto, o Livro dos Espíritos, nessa questão, cujo título tem Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas, começa por dizer, ou resumir: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. E então podemos entender que o homem pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, seja pelo meio onde se ache colocado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Portanto, ele escolheu, e até pode vir integrado, como o José Augusto explicou há bocado, numa família que realmente não era das melhores. Mas ele pode ser excelente. Assim como podia ter vindo integrado numa família excelente, ele ser do pior. Portanto, a capacidade e a liberdade de agir como quiser é do espírito por si. É individual. E continua a questão. O livre-arbítrio existe para ele quando, num estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos. Portanto, nós estamos sempre sujeitos ao livre-arbítrio. Quer quando escolhemos a existência, quer quando já cá estamos a viver a nossa existência e vamos ceder ou resistir àquilo que nos pode desfavorecer. E é que todos, voluntariamente, nos submetemos. Portanto, cabe à educação combater essas más tendências. E falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem.
Continuando ainda com 862, eu já disse que eu não pus todo, senão vocês já estão a correr comigo daqui para fora. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha das suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisso que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Claro, cada um vai escolher em conformidade com o patamar em que já se encontra. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se cede à influência da matéria e é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, é-lhe concedido invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Daí nós, que sistematicamente, ser repetida e ser lembrada a importância da prece. Porque na prece nós pedimos e obtemos. Mas obtemos em conformidade com aquilo que merecemos. Nós, ao fazer a nossa ligação com Deus, através da prece, estamos sempre a submeter-nos à sua vontade e normalmente estamos a fazer o nosso exame de consciência. E o nosso exame de consciência leva-nos muitas vezes ao arrependimento e ao desejo de melhoria. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Portanto, nós é que temos que ter o mérito, daí o merecimento. Sobre o assunto, André Luiz pede-nos que evitemos o uso do vocábulo acaso, tanto quanto as palavras sorte e azar, porque tais termos não têm o significado que lhes atribuímos. E há um ditado popular que diz que depois de uma tempestade vem a bonança, mas com algum sentido de humor, André Luiz discorda, asseverando que depois da tempestade aguarde outras. Porque se nós estamos cá para provas e para expiações, é natural que depois de uma tempestade vamos apanhar com outra. Mas em compensação, em vez de afirmar não há males que vêm para bem, que há males que vêm para bem, poder-se-á dizer que todos os males vêm para o nosso bem. Porque se realmente, Leon Denis ensinou-nos que abençoada dor, porque só a dor é que nos transforma. Então todos os males é que nos fazem refletir naquilo que nós temos que modificar. Sem males era sempre autoestrada, era diversão. Joana de Ângeles confirma, diversão para aqueles que gostam de conduzir em autoestrada, porque há quem acha fastidioso e não gosta. Joana de Ângeles confirma André Luiz ao dizer dos chamados acontecimentos inesperados. Imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração. Insuspeitável é a interferência divina sempre vigilante. Inesperado é a ocorrência divina trabalhando pela ordem. Isto é Divaldo no capítulo 3 do livro Alerta. Também na Revista Espírita de 1866, Kardec relata um curioso caso relacionado com a tentativa de assassinato do czar Alexandre e que foi evitado pela intervenção de um camponês chamado Joseph Komizarov. Tem ali Mimi, mas é só um Komi, não tem Mimi. Portanto, Komizarov não é, Komizarov. Vamos de seguida recordar o que Kardec escreveu sobre o assunto. Muitos atribuíram ao acaso o surgimento do jovem camponês na cena do crime. O acaso, porém, não existe. Como a hora do czar não havia chegado, o moço foi escolhido para impedir a realização do crime, pois as coisas que parecem efeito do acaso estavam combinadas para levar ao resultado esperado. Os homens são os instrumentos inconscientes dos signos da providência, e é por eles que ela os realiza sem haver necessidade de recorrer a prodígios. Se o jovem Komissarov tivesse resistido ao impulso recebido dos espíritos, estes valer-se-iam de outros meios para frustrar o crime e preservar a vida do czar. Uma mosca poderia picar a mão do assassino e desviá-la do seu objetivo. Uma corrente fluídica dirigida sobre os seus olhos poderia ofuscá-lo e assim por diante, e ele não disparava, não acertava. Se tivesse soado a hora fatal do imperador russo, nada poderia preservá-lo. Levado o caso, este tema foi levado a uma sessão espírita realizada na casa de uma família russa, residente em Paris, e um espírito chamado Moki, por meio do Sr. Deslian, explicou que, mesmo na existência do mais ínfimo dos seres,
Nada é deixado ao acaso. Os principais acontecimentos da sua vida são determinados pela sua provação e os detalhes influenciados pelo seu livre-arbítrio. O conjunto da situação foi previsto e combinado antecipadamente por ele e por aqueles que Deus predispôs à sua guarda. Portanto, nada acontece fora da hora que tem que acontecer. Então, como já foi referido, o livre-arbítrio, quando estamos na erraticidade, ou seja, quando nos encontramos desencarnados, consiste na escolha do género da existência e da natureza das provas. Dois assuntos que a doutrina espírita muito bem explica no Livro dos Espíritos nas seguintes questões. É a 258 e a 262. Eu só vou falar na 258, para já, e depois vem a outra. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Foi a pergunta colocada. A resposta: ele próprio escolhe o género de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na 258A, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, já que o homem está sempre a colocar muitas questões. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro, abertos se lhe achem assim o caminho do bem como o do mal. Portanto, corre tudo por nossa inteira conta. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á ou resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar em nova reencarnação o mal ou o que foi mal feito. Vai ter sempre oportunidade de corrigir. Demais, cumpre se distinga que é obra da vontade de Deus do que o é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de que a ele vos exportes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Na pergunta 262, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Porque com estas premissas, lá estávamos nós a interrogar-nos sobre a justiça divina. Deus lhe supera a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Portanto, nós somos amparados, levados para a mãozinha ou levados ao colo, enquanto não somos inexperientes, enquanto somos mais criancinhas. E não deixando ainda hoje de ser crianças espirituais, já temos um bocadinho mais de responsabilidade e às vezes já ficamos por nossa conta. E podemos atender ou desatender aos conselhos que nos são dados. Se desatendemos, lá nos esmorramos os joelhos e as mãos e teremos que depois corrigir ou começar. A 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais fácil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Ontem houve um companheiro, está sentado ali, que citou o exemplo de alguns espíritos que estão há 5.000 anos recusando-se a reencarnar. Há de chegar a hora que eles terão que reencarnar, aqui ou noutro ordem qualquer.
De qualquer das maneiras, já não será provavelmente de sua livre vontade, ser-lhes-á imposta, será compulsiva. Quando, se calhar, nós próprios também já vivemos alguma situação dessa, não sei, é mais provável que sim. Podemos então compreender, pelas questões 258, 262 e pelo 872, que duas únicas exceções à tese da escolha são referidas pelos espíritos superiores. A primeira, quando o espírito da sua origem não tem experiência suficiente para exercê-la. A segunda, quando pela sua inferioridade ou má vontade não está apto a compreender o que lhe é mais proveitoso. Deus pode então impor-lhe uma existência sem ouvi-lo, mas o Pai sabe esperar e não precipita jamais a expiação. Confirmando todo o ensino contido na obra fundamental da doutrina espírita, Kardec escreveu ainda na Revista Espírita de 1866, das páginas 182 a 188, as informações que se seguem. Ao deixar a Terra, conforme as faculdades adquiridas, os espíritos buscam o meio que lhes é próprio, a menos que, não podendo estar desprendidos, estejam na noite, nada vendo nem ouvindo. Quando se prepara para reencarnar, o espírito submete as suas ideias às decisões do grupo a que pertence. O grupo discute o assunto, pesquisa e aconselha. O espírito pode então aconselhado, esclarecido, fortificado, seguir, se quiser, o seu caminho, ciente de que terá na jornada terrena uma multidão de espíritos invisíveis que não o perderão de vista e o assistirão. Cada pessoa tem no mundo uma missão a cumprir, seja em grande escala, seja em menor escala. Deus pedirá a todos contas do óbolo que lhes foi entregue. Nesse sentido, o dever dos espíritas é muito grande, porque o dom que lhes foi concedido é um dos soberanos dons de Deus. Sem se envaidecer por isto, devem os espíritas fazer todos os esforços para merecê-lo. Que ninguém reserve apenas para si esse talento, mas que o ofereça a todos os irmãos, trabalhando na seara espírita, sob a assistência dos bons espíritos, que jamais faltarão. Instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lamentar os que estão no erro, perdoar aos inimigos, eis as virtudes que devem crescer em abundância no caminho do verdadeiro espírita. A planificação para a reencarnação é quase infinita e obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria dos espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Os candidatos a nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem oportunidade, empenhando nisso os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar a fim de granjear a bênção do recomeço na bendita escola humana. Examinados por hábeis e dedicados programadores, que recorrem a técnicas especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são eles submetidos a demorados treinos, de acordo com o serviço a empreender, com vista ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, o que reduz a margem de sucesso. Continua a ver-se que toda a programação e a planificação não é feita ao acaso, é devidamente estruturada. Ao lado desse automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atendimento de finalidades específicas. Os que não são aceites, porque porventura não reuniam as condições que foram observadas, voltam a cursos de especialização para outras atividades, e especialmente de equilíbrio, com que se armam ou rearmam de forças para vencer as más inclinações provenientes das existências anteriores que falharam, bem como para a aquisição de valiosas habilidades que lhes repontarão futuramente no corpo como tendências e novas aptidões. De acordo com a ficha pessoal de cada candidato, é feita uma correspondente pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida dentro dos mapas kármicos,
preparando-se necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos ou diretamente quando for um plano elaborado com antecedência, no qual os membros do futuro clã convivem primeiro na erraticidade, de onde partem já com a família previamente estabelecida. O direito de programar a própria reencarnação é-nos conferido por uma lei, a que concede aos seres humanos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha e de conduta, que Kardec estuda minuciosamente nas suas obras. O livre-arbítrio sofre, porém, limitações por força de uma outra lei, a lei de causa e efeito, segundo a qual cada um de nós recebe da vida o que dá à vida, visto que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O comportamento do homem afeta de maneira rigorosa a programação da sua vida e são duas as causas que influem na existência humana. As próximas, ocasionadas na encarnação atual, em que a pessoa se movimenta. As remotas, que procedem das ações pretéritas. As causas próximas, situadas na atual existência, geram novos compromissos que, se negativos, podem ser atenuados de imediato por meio de atitudes opostas. Se eu estou a fazer mal, eu não estou a tempo de corrigir. Se positivos, é ampliada a sua aplicação. O tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, a gula, entre todos os fatores dissolventes e destrutivos, são de livre opção e não incursos no processo educativo de ninguém. Portanto, são uma opção. Quem se vincula a qualquer deles, padecer-lhe-á inexoravelmente o efeito prejudicial. Então, eu vou saltar à frente, falar do tabagismo e do alcoolismo, porque não me interessa, toda a gente sabe quais são as consequências e o que é que isso implicações tem. Feita a programação reencarnatória, no estado de erraticidade, o livre-arbítrio consiste, depois de estarmos encarnados, na faculdade que temos de ceder ou resistir aos desvios, às tentações e às influências a que somos voluntariamente submetidos. Muitos cedem, poucos resistem. É nisso que o papel da educação e o período da infância são fundamentais ao ser humano, como Kardec adverte no item 872 que eu já falei. Estamos, pois, nas nossas existências corpóreas, sujeitos a mudanças por força do livre-arbítrio que Deus nos outorgou. Muitos casamentos precipitados nascem disso, porque cada pessoa pode perfeitamente envolver-se com outra, fora da sua programação reencarnatória, podendo mesmo daí nascerem filhos. O facto não significa que os filhos venham por acaso, significa apenas que os protetores e amigos espirituais aproveitam toda a oportunidade, mesmo as equivocadas, para semear o bem. O filho que nasce de uma ligação desta natureza possui, claro, ligação com um dos pais. Os casamentos precipitados geralmente têm uma vivência atribulada e, por vezes, uma duração curta. A razão pode ser analisada da seguinte forma: se nos programados existe toda uma equipa de mentores e amigos do casal a ajudar para que as coisas possam ir funcionando, nos outros nem sempre isso ocorre. Existem ainda reprogramações, e é isto que eu vou acelerar para ver se não consigo falar das reprogramações. Encontramos inúmeros exemplos disso nas obras de André Luiz. Um exemplo: um esposo que se suicida, deixa a mulher e os filhos sem condições necessárias ao cumprimento das suas tarefas, e um segundo matrimónio, na vida dessa mulher, pode perfeitamente ser estabelecido com a ajuda dos protetores espirituais. Portanto, são múltiplas e pelas mais variadas razões as hipóteses comuns de casos de reprogramação e existência corpórea. E queria então terminar com um relato extraído do capítulo 7 do livro Mensageiros de André Luiz, que mostra o que pode acontecer na vida de uma pessoa quando se revolta ante o programa traçado. É o que ocorreu com Otávio, cuja existência foi de absoluto fracasso. Após contrair dívidas enormes numa outra vida passada, Otávio havia sido recolhido por irmãos dedicados do nosso lar que se revelaram incansáveis para com ele. Preparou-se, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra, em tarefa mediúnica. Desejoso saldar as suas contas e elevar-se na senda da perfeição. O Ministério da Comunicação favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas usaram os maiores recursos em benefício do seu êxito. Portanto, enquanto ele esteve no nosso lar, ele foi ajudado por essas 6 entidades amigas para que ele viesse e tivesse êxito. E durante 30 anos a preparar a sua encarnação. O matrimónio não estava nas suas cogitações. Não fazia parte do seu plano reencarnatório. O seu caso particular assim o exigia. Não obstante solteiro,
deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por ele no nosso lar, que chegariam ao seu círculo familiar como órfãos. No início, ele enfrentaria dificuldades crescentes. Depois viriam socorros materiais, à medida que fosse dando testemunho de renúncia, desprendimento, desinteresse por remuneração. Com a idade de 13 anos, Otávio ficou órfão de mãe, espírita desde a juventude, a mãe, e aos 15 anos começaram os primeiros chamados da esfera superior. O pai casou-se segunda vez e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta lhe oferecia, Otávio colocou-se num plano de falsa superioridade em relação a ela, passando a viver revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Levado a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, faltavam-lhe as qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Nutria desconfiança com relação aos orientadores espirituais e revelava acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. E tanto duvidou que os apelos espirituais foram levados à conta de alucinações. Um médico aconselhou-o a iniciar as suas experiências sexuais e aos 19 anos Otávio entregou-se desenfreadamente ao abuso do sexo, facto que o afastou gradativamente do dever espiritual. O pai desencarnou quando ele contava pouco mais de 20 anos. 2 anos depois, a madrasta foi recolhida num leprosário, deixando na orfandade 6 crianças que Otávio abandonou definitivamente, sem imaginar que lançava os seus amigos, seus credores, porque ele tinha dívidas para com eles, generosos do nosso lar, a um destino incerto. Mais tarde casou-se e recebeu como filho uma entidade monstruosa ligada à sua mulher, criatura de condição muito inferior à sua. O seu lar passou a ser um tormento constante, até que desencarnou, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito de útil para o seu futuro eterno. Houve uma programação e falhou redondamente na programação que tinha sido feita. Como disse do livro Mensageiros. Em síntese, 2. O que rege as nossas existências não é o acaso. O livre-arbítrio é uma conquista do ser humano que se desenvolve com a evolução da alma e que exercitamos de um modo diferente quando estamos no plano espiritual ou no plano físico. Programamos a reencarnação ao escolher o género da existência e a natureza das nossas provas. A planificação e o livre-arbítrio sofrem várias influências e limitações por força da lei de causa e efeito. Feita a programação, depois de encarnados, temos a faculdade de ceder ou resistir às tentações, desvios e influências que somos voluntariamente submetidos. É comum a reprogramação da existência corpórea em função de várias vicissitudes, e na programação reencarnatória, na planificação e até na reprogramação, os hábeis e dedicados programadores, protetores, benfeitores e amigos espirituais aproveitam todas as oportunidades, mesmo as nossas ações equivocadas, para semearem o bem com vista ao bem-estar da humanidade. E terminamos.